E eu queria pedir que todos abrissem então suas Bíblias no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse de João, capítulo 12. Apocalipse de João, capítulo 12. Eu vou fazer a leitura do texto sozinho, e os irmãos sentados acompanham em silêncio. É uma leitura longa, eu vou ler todo o capítulo, mas felizmente é uma leitura empolgante. Eu espero que vocês gostem, né? Porque o livro do Apocalipse é extremamente imagético, extremamente bonito, extremamente interessante de ler. É um livro que chama a nossa atenção, que captura a nossa imaginação, e a força do livro do Apocalipse vem justamente disso, né? Do seu poder de fascinar nossa mente, fascinar nossa imaginação, de maneira que ele atrai a atenção das mais diversas pessoas, dos mais diversos grupos. Todo mundo fica fascinado, fica interessado pelo Apocalipse. De Edir Macedo a Iron Maiden. E na verdade foi por causa do Iron Maiden, que eu era muito fã quando eu era adolescente, que aos 15 anos eu li pela primeira vez o livro do Apocalipse. Foi o primeiro livro que eu li na Bíblia. Primeiro livro, por causa do disco The Number of the Beast. E eu comecei a ler o Apocalipse, li todo, me encantei com o livro, não entendi nada, mas adorei. Cheio de dragão, demônio, carnificina, luta, destruição. Amei o livro, mas não entendi. É essa estranheza do livro, né? O estranhamento que você sente quando você lê o livro do Apocalipse, que torna o livro tão interessante, tão empolgante, uma forma tão maravilhosa de mostrar algumas realidades muito importantes sobre a vida do povo de Deus e as lutas que o povo de Deus enfrenta contra o mal, ou melhor dizendo, a luta do mal contra o povo de Deus. Mas por isso mesmo, por ser um livro com tantas imagens, com tantos símbolos, ele às vezes é difícil de entender. Muitas vezes é difícil de entender, e muitas vezes ele é explicado de uma forma que causa mais confusão, que causa mais malefício do que benefício. Por isso às vezes a gente tem medo de ler, tem medo de interpretar, tem medo de encarar as imagens, os símbolos, as dificuldades do livro do Apocalipse. O capítulo 12 é importante porque ele aparece no início de uma sessão que se estende primeiro até o capítulo 14, depois até o capítulo 20, que fala de algumas guerras envolvendo o grande adversário de Deus, do seu povo, o diabo, até a sua destruição final no capítulo 20. Você tem o início de uma grande batalha que começa aqui no capítulo 12. E entender o capítulo 12 é meio que uma chave para você entender o resto do livro. Porque alguns dos símbolos que o livro usa, algumas das imagens mais difíceis que você vai encontrar no livro do Apocalipse, tem a sua explicação aqui. Se você consegue entender o capítulo 12, o resto do livro continua difícil, mas um pouco menos. Você vai conseguir entender algumas coisas melhor. Então acompanhe a leitura, eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, do verso 1 ao 18, de Apocalipse, capítulo 12, diz assim, a palavra de Deus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos,
o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Agora é só explicar. Tentar entender o texto do Apocalipse não é tarefa fácil, como vocês veem. Primeiro, porque a grande dificuldade que nós temos de entender esses símbolos, essas imagens que aparecem aqui, é que ele foi escrito num contexto e para pessoas que conseguiriam entender. E conseguiriam entender muitas das referências que aparecem aqui, mas que a gente não consegue, porque a gente está separado deles por um fosso de história e de cultura de uns 2000 anos. Tem muito tempo que nos separa. Tem outra cultura, é outro mundo, outra forma de pensar. E é difícil hoje você entender nos nossos termos o que eles viram aqui. E se essas imagens, elas mexem com a nossa cabeça, mexem com a nossa imaginação, você deve lembrar que nós estamos falando de pessoas aqui que viviam numa era em que não existia cinema, em que não existia efeitos especiais, em que não existia eletricidade, em que não existiam grandes coisas que fazem você hoje ver essas imagens talvez até como corriqueiras. Mas essas imagens aqui existiram num tempo em que isso era extremamente significativo. As pessoas conseguiam, pelo menos algumas, conseguiam identificar algumas das alusões que estavam feitas aqui. Então, para entender o texto, a gente precisa tentar se colocar um pouco na posição que eles estavam e tentar entender e ver essas imagens da forma como eles viam, para que a mensagem possa ser tão viva para nós como foi para as pessoas que ouviram essa mensagem pela primeira vez. Uma das coisas que a gente precisa entender sobre essas imagens aqui é que existem muitas alusões feitas a eventos, a textos, a momentos do Antigo Testamento. Na verdade, o livro do Apocalipse é o livro que mais contém referências ao Antigo Testamento. Existem muito mais referências e alusões ao Antigo Testamento do livro do Apocalipse do que existem versículos. Porque existem versículos que têm 2, 3, 4 referências a textos do Antigo Testamento. Então, se você é familiarizado com textos do Antigo Testamento, como vocês são, como nós somos, você consegue perceber muitas coisas aqui. A outra coisa que você precisa ter é entender um pouco da cultura e de como eles conseguiam perceber algumas coisas, conseguiam identificar alguns outros símbolos que nós, ou algumas histórias, algumas narrativas que não estão na Bíblia, mas que circulavam naquele tempo, que as pessoas estavam familiarizadas. A gente vai tentar trazer algumas delas aqui. Mas primeiro, olhando para o capítulo, o que fica muito claro, a gente pode não entender exatamente a que se refere cada um dos símbolos, mas em linhas gerais dá para você entender o que está acontecendo aqui. O texto é dividido em 3 partes. A primeira parte tem uma descrição dos 2 protagonistas da cena, das 2 pessoas que vão guerrear na cena. Uma mulher vestida de sol e um dragão de 7 cabeças. São essas 2 personagens principais que aparecem aí no texto. E a chave para você compreender o que está acontecendo aqui é simplesmente você entender quem é o dragão, quem é a mulher e quem é o filho que nasce da mulher. Entendendo esses 3 pontos, a gente está preparado para as outras 2 partes do texto, que são dos versos 7 ao 12, que descrevem uma guerra do céu, uma grande batalha que aconteceu, e os versos 13 a 18, que descrevem em detalhes
como foi que o dragão atacou a mulher por 3 vezes sucessivas e o que aconteceu durante esses ataques. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ver é que esse texto é sobre uma batalha. Uma batalha entre o dragão e essa mulher, que a gente vai descobrir quem é. E nessa batalha fica muito claro que o que o escritor sagrado está mostrando para a gente aqui é como funciona a batalha do inimigo das nossas almas, a batalha do mal, a batalha das trevas contra o povo de Deus. Ao mesmo tempo que ele mostra isso, ao mesmo tempo que o autor escolhe as imagens mais fortes possíveis para mostrar a seriedade, a gravidade da batalha, ele também mostra para você a certeza da vitória que o povo de Deus tem nessa batalha. Que não é uma batalha que a gente vai sair ileso, o povo de Deus sai ileso, ele deixa claro, e isso é importante, que é uma das mensagens mais centrais desse capítulo, mas que a vitória é certa. Ele não diz que a igreja vai sair sem nenhum arranhão, pelo contrário, vai sair com muitos arranhões, mas vai vencer. Essa mensagem do livro do Apocalipse aparece resumida no capítulo 12. Então o primeiro passo agora é tentar entender quem são essas figuras. A gente começa do mais fácil para o mais difícil. O mais fácil de entender quem é o dragão, mesmo porque João explica quem é. Então, se a gente tem alguma dúvida quem é o dragão, basta você ler o verso 9, em que ele diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então é fácil, o grande dragão é a serpente. Embora a forma que ele descreva o diabo não é uma forma, vamos dizer assim, referencial, mostrando como o diabo realmente é, mas uma forma simbólica de mostrar como ele é perverso, de mostrar como essa entidade é terrível. Então, ele descreve uma imagem que não é como ele realmente deve ser. Eu, pessoalmente, nunca tive o desprazer de ver o diabo pessoalmente, mas não é necessariamente igual ele descreve aqui no texto. No texto, ele descreve o diabo como um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nessas cabeças 7 diademas. Vocês vão dizer, para que tanto? Né? Para que tanto? Bom, para mostrar que o bicho é feio e ruim. E para mostrar que o bicho é feio e ruim, ele escolhe uma imagem de uma figura, de um ser amplamente conhecido no Antigo Oriente Próximo, uma criatura mitológica que aparece nos mitos de diversas civilizações e que muitas pessoas conheciam. Um dragão justamente que tinha 7 cabeças, um dragão que habitava no mar, e um dragão que era chamado, naquela época, e que quem é da minha idade, da minha geração e assistir a televisão vai reconhecer esse nome, um dragão chamado Tiamat. Então, quem como eu passou muitas das suas manhãs e tardes assistindo Caverna do Dragão, vai lembrar que Tiamat era uma criatura terrível. Alexandre está rindo aqui, ele lembra que até o Vingador morria de medo do Tiamat, né? Até o Vingador tinha medo dele. Porque ele era, de fato, o ser mais terrível que eles conseguiam conceber no desenho. Na época também. Tiamat era a figura que governava o caos, que representava tudo que desordenava, que destruía, que matava, e as civilizações daquela época eram apavoradas com esse monstro, esse dragão que vivia no mar. E João usa essa imagem para descrever a natureza do diabo. Mas ele enfatiza alguns detalhes sobre Tiamat, que não aparecem necessariamente na mitologia, mas ele coloca alguns detalhes extras, que ele tinha 10 chifres. E se você conhece bem a Escritura Sagrada, o livro de Daniel, você vai ver que no capítulo 7 e 8, chifres representam governos e autoridades seculares, né? Então ele mostra aqui que o diabo, ele não apenas era essa figura terrível, mas ele também era uma figura que desfrutava naquela época de todo o poder político, todo o poder que as pessoas achavam que era poder de verdade. Como se não bastasse a imagem dos chifres, para confirmar isso, em cada uma das cabeças do dragão existiam 7 diademas. Diadema é verdadeiramente a coroa que um governante usava naquela época. A coroa do imperador era chamada de diadema.
Então é óbvio que para os leitores do Apocalipse na época, quando João falava sobre o diabo, ele identificava o diabo não só com todos os terrores e medos que as pessoas tinham, mas também identificava o diabo com o maior inimigo secular que a igreja tinha naquela época, que era o Império Romano. Então ele mostra para a igreja com uma imagem só, que vale mais que 1000 palavras, que o grande inimigo que eles tinham representava todos os medos, terrores, pavores que todas as civilizações tinham em toda a história, mas que naquele momento estava incorporado em uma entidade, que era o império que governava a vida de todos eles. Não só governava, mas perseguia cruelmente. Então esse é o personagem número 1, o dragão, que não só vinha para combater a mulher, como também esperava ansiosamente que essa mulher desse luz a um filho para que ele pudesse destruir, para que ele pudesse devorar. O filho é a segunda imagem que aparece aí, a segunda pessoa em ordem de dificuldade, segunda pessoa mais fácil de você identificar quem é. O verso 5 diz que é um filho varão, é um homem, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Mais uma referência, mais uma alusão ao Antigo Testamento. Dessa vez, Salmo 2, verso 9, em que fica muito claro que a figura que vai reger todas as nações como cetro de ferro é o Messias. Salmo 2, verso 9, e diversos outros textos judaicos daquela época citam esse texto ou outros semelhantes que falam que o Messias ia ser aquele que ia reger as nações com cetro de ferro. Obviamente, quando João coloca essa citação aqui, ele se refere a essa pessoa. Então a gente já tem duas partes do quebra-cabeça. O dragão é o diabo e ele espera destruir ansiosamente o Messias. Isso aí você também já sabe. Basta você ler o Novo Testamento e essa interpretação se encaixa com o que você conhece da história do Novo Testamento. Agora vem a mulher. Difícil é saber quem é a mãe do Messias. À primeira vista você vai dizer assim, obviamente a mãe do Messias é Maria, a sua mãe. Mas é um pouco mais complicado que isso. Mesmo porque no verso 17 ele fala sobre o dragão pelejando contra o resto da descendência da mulher. Se a mulher do Apocalipse 12 fosse Maria, então não faria sentido a referência ao resto da descendência da mulher, porque você estaria pensando em outros irmãos, né, biológicos, vamos dizer assim, de Jesus. Então, quem seria essa mulher? Sim. Tá. Pausa técnica. A mulher, então. A descrição do texto diz que ela vestida com o sol. Bonito, né? Você tem uma roupa dessa? Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Para resumir uma grande discussão que eu podia fazer com vocês, listando todos os textos que explicam quem é a mulher, eu vou apenas ler um trecho de Isaías capítulo 66. Isaías 66, verso 6, que diz, verso 6 em diante, diz: voz de grande tumulto virá da cidade, a cidade aqui de Sião, voz do templo, voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais viu coisa semelhante? Enfim, o texto continua narrando a Sião dando à luz a seus filhos, e tem diversos outros textos que comparam Sião, a grande cidade considerada como a grande mãe do povo de Deus, como passando por trabalho de parto para que seus filhos nasçam. Era uma imagem extremamente comum no Antigo Testamento e no período que segue ao Antigo Testamento, em que o povo judeu compreendia referências a uma mulher como sendo
uma referência à cidade do povo de Deus ou ao conjunto de todo o povo de Deus. Comparava-se às vezes de forma positiva, como uma virgem, a virgem de Sião, a virgem de Sião em oposição à mulher da Babilônia, as cidades personificadas como mulheres. Ou falava-se às vezes, quando o povo de Deus era infiel, você vai lembrar dessa história, em que comparava-se Sião a uma grande prostituta. De um jeito ou de outro, no mundo antigo, uma das coisas mais comuns que se fazia como recurso literário era comparar cidades a mulheres. Então espera-se que a mulher aqui, é possível, e eu defendo essa visão, que a mulher aqui simboliza a cidade do povo de Deus. E assim sendo, simboliza na verdade o povo de Deus em todo o seu conjunto, do qual sai o Salvador. Mas o mais interessante da descrição da mulher é que existia na época de João também outra mulher que aparecia personificada, outra cidade, aliás, que aparecia personificada como uma mulher, que era a cidade de Roma. E nas inscrições imperiais de Domiciano, que era o imperador da época, que se autoproclamava um Deus, que se autoproclamava o Salvador da humanidade, que ele também se mostrava como o filho de uma deusa, que era a personificação da cidade de Roma. A deusa Roma, curiosamente, nas imagens de Domiciano, aparecia como vestida com o sol. Então, quando João coloca essa imagem de que existia uma mulher vestida com o sol, que deu a luz ao Salvador de todas as nações, que vai reger todas as nações com cetro de ferro, a primeira coisa que os romanos, ou que qualquer pessoa da época lesse, ia pensar: ele está falando do imperador, que nasceu da deusa Roma, e da deusa Roma ele vai governar todas as nações. Acontece que quando você continua lendo o texto, ele está dizendo justamente o contrário. Essa mulher não é Roma, essa mulher é a mãe do povo de Deus. O Salvador não é Domiciano, o Salvador é Cristo. Na verdade, o Império Romano está do outro lado, do lado do dragão. Se já existiu alguma mensagem que foi culturalmente subversiva, se já existiu alguma mensagem que, como diz lá no livro de Atos, virava o mundo de cabeça para baixo, era essa. Era a mensagem que questionava o império mais poderoso, aparentemente mais benevolente, porque trouxe paz para todo mundo, que não é a coroa no sentido de um rei, mas é aquele laurel que se colocava na cabeça dos atletas que venciam o campeonato. Então, se por um lado ele mostra que o dragão do mar tinha todo o poder secular e toda a autoridade, ao mostrar que o que a mulher tinha na cabeça não era um diadema, mas uma coroa de vitória, ele já começa o texto mostrando quem vence esses embates, quem vence esse combate. Até a terra se levantou para socorrer a mulher. Se essa é a convicção que a igreja de João precisava naquele período em que eles estavam violentamente atacados pelo Império Romano, sendo perseguidos de forma cruel e brutal, sem saber para onde olhar ou para quem recorrer, lê isso e eles pensarem assim: Deus pode então nos salvar. E nós, que temos circunstâncias terríveis na nossa vida também, mas dificilmente tão trágicas ou tão densas como a que essas pessoas passavam, a gente pode também tirar grande conforto dessas imagens, ou não. Ler isso e entender que diante de um grande e terrível dragão, você tem a garantia da proteção divina. Mas não termina por aí. O verso 17 continua dizendo: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Uma referência a Gênesis 3,15, mais uma referência bíblica. Gênesis 3,15, em que lá no início da história do povo de Deus, a maldição de Deus sobre a serpente, que João fala aqui no verso 9, que essa é a antiga serpente, a serpente do Gênesis 3, né? Ele fala aqui dizendo que ela continua a batalha contra a descendência. Em Gênesis 3,15, Deus, na maldição à serpente, ele diz que vai haver uma batalha eterna
entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E aqui continua. Ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são esses? Quem é a descendência da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mártires da igreja na mente de João. Na nossa mente, a igreja que continua guardando os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus. O capítulo encerra com uma palavra meio assustadora. Ele diz: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Termina com o dragão não sendo destruído, mas se colocando em pé na areia do mar, o seu elemento, né, que afinal de contas lembra a história de Tiamat, um dragão marinho. E do capítulo 13 em diante, ele começa a trazer uma besta do mar, depois traz uma besta da terra, e ele começa a combater, e a batalha continua até o capítulo 20. Então, a vitória que é prometida aqui no texto está longe, mas muito longe de acontecer. Tem muita batalha pela frente. A palavra final do capítulo, a palavra que encerra o capítulo é que a besta continua em pé. Só lá, mais alguns capítulos para frente, é que ela vai ser derrotada para sempre. O dragão continua de pé. Embora seus ataques sejam neutralizados, embora ele consiga, aliás, ele seja derrotado e não consiga destruir a descendência da mulher, ele consegue fazer muito estrago. Mas ao mesmo tempo, a palavra final de Deus, quando ele vê o seu povo diante dessa circunstância, não é também uma palavra que a gente vai ficar assustado ou desesperado. A palavra final, na verdade, é a doxologia que aparece aqui no mesmo capítulo 12, mas entre os versos 10 e 12. Porque os versos 10 e 12 do capítulo 12 são os versos que tem o cântico que os anjos do céu, que as tropas de Miguel fizeram quando o dragão foi expulso. E resume a essência do capítulo 12. Esse cântico resume a essência do capítulo 12, que por sua vez resume a essência do livro do Apocalipse. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, ele começa a louvar a Deus, ele começa a dar glórias a Deus, porque é Deus, no seu poder, no seu reino, na autoridade do seu Cristo, que garante a destruição e a expulsão do diabo. E no verso 12, depois a gente volta para o 11. No verso 12, ele diz: por isso, porque o diabo foi expulso, porque ele foi derrotado, festejai, ó céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a festa do céu, os anjos estão felizes porque expulsaram, mas ao mesmo tempo eles lamentam, porque sabem que para os habitantes da terra, isso é nós, a briga estava só começando. Ai dos habitantes da terra, porque o diabo está muito bravo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. É isso? Termina assim? Que pena para nós, porque a gente vai sofrer essas batalhas. O verso 11 resume a mensagem, então, do livro do Apocalipse. Ele diz: eles, os que eram acusados de dia e de noite, nós, acusados de dia e de noite, e também tendo que aguentar, agora sabe-se lá por quanto tempo, o diabo com grande cólera e todas as forças do mal atuando contra a nossa vida. O verso 11 diz: eles o venceram. Passado. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. João fala que a vitória da igreja é garantida por duas coisas. Em primeiro lugar, e a base, o fundamento de toda a vitória da igreja é o sangue do Cordeiro. Ou seja, uma vitória que, assim como a vitória da mulher sobre as águas, não depende dela. Depende de uma ação soberana e graciosa de Deus que fez porque quis.
porque se dignou de salvar o seu povo. Mas ele também continua dizendo que essa vitória é garantida porque mesmo diante da morte, que era o caso das pessoas que leram esse texto pela primeira vez, mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida mais do que eles amaram a Deus, ou mais do que eles amaram o testemunho, ou mais do que eles amaram o fato de saber que eles não pertenciam ao dragão, que eles não pertenciam à serpente, que eles pertenciam ao Cordeiro, que eles pertenciam à mulher vestida do sol, que eles eram da descendência da mulher vestida do sol, que eles eram o povo de Deus. E a ideia que ele coloca assim, que ele coloca aqui no texto, se você for resumir a mensagem, você vai dizer: o dragão está furioso, o dragão é extremamente poderoso, o dragão tem ataques virulentos, e ele pode acabar com a nossa vida. Pode vir. Pode vir. Porque diante da morte, a descendência da mulher, a igreja, o povo de Deus, não ama a própria vida. Eles conseguem enfrentar as mais duras e terríveis perseguições, os mais duros, cruéis, virulentos ataques do diabo, por causa do sangue do Cordeiro, e porque eles podem, nessa força, agarrar-se à palavra do seu testemunho e saber que ela vai permanecer. Daqui para frente, quando você lê o resto do livro do Apocalipse, no capítulo 13 em diante, em que vai falar do resto das batalhas, você vai ver que a palavra final que Deus vai dar, a doxologia final que Deus vai dar e vai colocar na boca do seu povo, é um louvor a Deus, porque depois de todo o sofrimento, depois de toda a tribulação, depois de tudo que eles passaram, no final das contas, tudo vai ficar bem. É essa a convicção que nós temos que ter hoje. Essa convicção que eu e você precisamos ter, que diante de todos os ataques da serpente, diante de todos os ataques da besta que sai do mar, da personificação de toda sorte de mal que você enfrenta na sua vida, é isso que você precisa ter para crer, para permanecer firme diante mesmo da própria morte, e de saber que a vitória final contra todas as forças das trevas é garantida por Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações.